Este vídeo apresenta alguns dos procedimentos de operação e segurança para instaladores de estaca Vermeer equipados ou não com um posto do operador. Todos os modelos de instaladores de estaca Vermeer são semelhantes, mas podem ter estilos diferentes. Os componentes do seu instalador de estaca Vermeer podem parecer diferentes dos que aparecem neste vídeo, porém, a maioria das funções operacionais são as mesmas. Quando usado corretamente, o instalador de estaca Vermeer proporciona um serviço confiável e produtivo. Ele é equipado com recursos de segurança úteis para ajudar a protegê-lo contra acidentes pessoais graves. No entanto, práticas de trabalho seguras também são uma parte necessária da prevenção de acidentes. O uso incorreto da máquina pode resultar em acidente pessoal grave ou morte. Para sua segurança e dos demais, tenha cuidado e sempre use o bom senso. Este vídeo é um complemento aos manuais da máquina e não contém todas as instruções necessárias para operar corretamente um instalador de estaca. Todos os operadores devem ler e compreender inteiramente os manuais do operador e de manutenção, as instruções de segurança e a sinalização de segurança na máquina. Ao assistir a este vídeo, pause-o e reproduza-o novamente a qualquer momento para revisar as informações e consulte o manual do operador para reforçar o que aprendeu. Somente pessoas devidamente treinadas e responsáveis devem operar um instalador de estaca. Familiarize-se com os controles, a operação e o uso da máquina sob a supervisão de um operador treinado e experiente. O operador deve estar familiarizado com as regras de segurança e os regulamentos do canteiro de obra e ser física e mentalmente capaz de operar a máquina com segurança. Consulte o manual do operador com relação ao equipamento de proteção individual necessário. Não use roupas folgadas e prenda os cabelos se eles forem compridos. Não use joias como anéis, relógios de pulso, colares ou pulseiras. A roupa ideal inclui calçados de segurança com proteção de metatarso, óculos de segurança, capacete e proteção auditiva. Selecione aparelhos de proteção auditiva apropriados à sua área de trabalho específica, pois os níveis sonoros podem variar muito. Contate um especialista ambiental para determinar o nível de proteção auditiva necessário na sua área de trabalho. Sempre realize uma inspeção visual da máquina antes de operar. Verifique os níveis de fluido e a condição do filtro de ar. A máquina deve estar em boas condições de operação, com todos os equipamentos de segurança instalados. Consulte os manuais do operador, de manutenção e de peças para inspeções na máquina. Intervalos recomendados e procedimentos. Antes de operar alguns modelos de instaladores de estaca Vermeer, o mastro deve ser preparado. Para a preparação do mastro, siga as etapas no manual do operador. Alguns modelos de instaladores de estaca Vermeer são equipados com uma estrutura de proteção contra capotamento, ou ROPS. Não opere a máquina sem a ROPS. E não modifique a ROPS de forma alguma. Procure seu revendedor Vermeer se a ROPS estiver danificada e substitua-a por peças originais encomendadas com a Vermeer Corporation. Os cintos de segurança devem ser usados o tempo todo ao operar a partir do posto do operador. O cinto de segurança é uma parte essencial do sistema de proteção contra capotamento e ajuda a manter o operador na área protegida dentro da ROPS. Inspecione o cinto de segurança antes de cada uso para ver se há cortes, desgaste na correia ou qualquer defeito no conjunto da fivela. Substitua o cinto se houver danos. Ao ligar a máquina, mantenha outras pessoas afastadas da máquina e da área de trabalho. Para ligar a máquina, faça o seguinte: verifique se todos os controles estão em neutro. Gire a chave de ignição para a posição de funcionamento e espere o temporizador de pré-aquecimento terminar a contagem. Se usar um controle remoto, aguardar pré-aquecimento pode aparecer no mostrador do controlador, dependendo da temperatura do líquido de arrefecimento. Gire a chave de ignição para a posição de partida
e solte-a quando o motor ligar. Verifique se a luz indicadora da pressão do óleo está apagada. Antes de operar, aqueça o motor por 3 a 5 minutos em marcha lenta. Sempre siga o procedimento de desligamento antes de desligar a máquina. Para desligar a máquina, faça o seguinte: abaixe o martelo, reduza a rotação do motor para marcha lenta baixa, desligue o motor e remova a chave. Não seguir o procedimento de desligamento antes de trabalhar na máquina pode resultar em riscos inesperados. Emaranhamento, esmagamento, corte ou outro contato perigoso pode causar acidente pessoal grave ou morte. Em caso de emergência, pressione o botão de parada de emergência na máquina, o botão de parada do motor no controle remoto, ou gire a chave de ignição para a posição desligado para desligar o motor e o martelo. As funções devem parar em 3 segundos. Instaladores de estaca equipados com posto do operador sentado têm um interruptor de presença do operador no assento. Este sistema visa garantir a segurança do operador e deve ser mantido em boas condições de funcionamento. O indicador de presença do operador deve acender quando um operador estiver no assento. O indicador de neutro deve acender quando todos os controles estiverem em neutro. A máquina não deve se mover quando os controles de tração estiverem em neutro. O martelo e o mastro não devem se mover quando os controles estiverem em neutro. Para testar as posições do modo do posto do operador, limpe a área em torno da máquina. Sente-se no assento com o posto do operador na posição de modo de transporte, os controles do martelo, flutuação, prumo automático, posição inicial automática ou alvo automático, se equipado, no posto do operador não devem funcionar. Quando estiver sentado corretamente com o posto na posição do modo de trabalho, todos os controles devem funcionar. Ao sair do assento, a luz indicadora de presença do operador irá apagar. Os controles do posto do operador não devem funcionar quando ninguém estiver sentado no posto do operador. Se você mantiver um controle fora do neutro e se sentar, a luz de presença do operador acenderá, mas a luz indicadora de neutro não acenderá e nenhum controle deverá funcionar. Observe que estas instruções são apenas para fins de teste. Sempre permaneça sentado com o cinto de segurança afivelado ao operar a máquina do posto do operador sentado. Se você sair do assento enquanto opera a máquina, o funcionamento irá parar dentro de 3 segundos e a luz de presença do operador será apagada. Retorne todos os controles ao neutro para que o funcionamento possa reiniciar. Para testar a prioridade do posto do operador sentado, limpe a área em torno da máquina. Retire o controle remoto armazenado na caixa de ferramentas e saia do posto do operador. Use o código de ativação para ativar o controle remoto. O farol intermitente deve ligar e a buzina deve soar 3 vezes. Se os controles do posto do operador forem ativados com o controle remoto ativado, o controle remoto será desativado. Ao operar uma função com o controle remoto, acione um joystick do posto do operador. O controle remoto deve ser desativado e a função deve parar. Para ativar o controle remoto novamente, insira o código de ativação. Para máquinas com posto do operador sentado, trave a plataforma antes de operar a máquina. Sempre opere a máquina a uma velocidade adequada para o terreno. Mantenha outras pessoas afastadas da máquina e longe da trajetória de deslocamento. Não pare, dê partida ou vire repentinamente e mantenha o martelo baixo. Incline o mastro em direção à máquina e mantenha o peso equilibrado sobre as esteiras ao se deslocar em terreno irregular. Mantenha os pés afastados das esteiras e fique afastado da máquina se estiver operando com um controle remoto. Ao transportar a máquina em um reboque, não carregue-a nem descarregue-a se não estiver devidamente treinado na operação da máquina. Leia e siga as instruções de transporte do manual do operador e também dos manuais do veículo de reboque e do reboque para saber as precauções e informações de segurança. Antes de transportar, verifique o peso da máquina no manual do operador.
Verifique o limite do peso de reboque para garantir que o peso bruto da máquina com implementos esteja dentro dos limites do reboque e do veículo de reboque. Verifique se o reboque está conectado corretamente ao veículo de reboque e se os pneus estão com a pressão correta. Se aplicável, verifique a conexão da barra de tração, as correntes de reboque, a conexão elétrica e o cabo do interruptor de separação. Calce as rodas ou acione o freio de estacionamento do veículo de reboque. Nunca transporte passageiros na máquina. Perigo de queda de passageiro. Pode ocorrer movimento indesejado da máquina ao carregar ou descarregar em superfícies escorregadias, sujas ou desniveladas do reboque. Pode ocorrer acidente pessoal grave ou morte se o operador for atingido ou esmagado pela máquina. Verifique se o reboque está nivelado e se todas as superfícies de carregamento estão limpas e livres de detritos. Não tente carregar se a superfície do reboque estiver escorregadia. Faça movimentos de direção suaves e controlados. Dirija lentamente e de forma alinhada ao subir e descer do reboque para minimizar manobras. Não tente estressar a máquina quando estiver equilibrada na transição reboque-rampa. Pare a máquina na posição de amarração. Reduza a rotação do motor para marcha lenta baixa. Desligue o motor e remova a chave. Se aplicável, desligue o controle remoto e coloque no local de armazenamento. A máquina deve ser amarrada ao reboque para transporte. Para obter instruções sobre a amarração adequada da máquina, consulte o manual do operador. Ao descarregar a máquina do reboque, dirija lentamente e de forma alinhada para minimizar manobras. Não tente estressar a máquina quando estiver equilibrada na transição reboque-rampa. Os mastros do instalador de estaca Vermeer devem ser preparados para transporte. A preparação varia de acordo com o modelo e altura do mastro. Leia e siga o manual do operador para obter o procedimento completo de preparação do mastro. Devido à sua configuração e tamanho, máquinas com mastro de 6,1 metros exigem as seguintes etapas para transporte. Centralize o mastro na vertical e na horizontal. Incline completamente o mastro em direção à máquina e conecte um dispositivo de elevação adequado ligeiramente acima da junta parafusada das duas seções superiores do mastro. As duas seções superiores do mastro, combinadas, pesam 170 kg. Remova os 4 parafusos que prendem as duas seções superiores do mastro à seção inferior. Ao remover os parafusos, não fique diretamente abaixo do mastro. A carga elevada pode se mover ou cair, causando acidente pessoal grave ou morte. Abaixe o dispositivo de elevação para dobrar as duas seções superiores para baixo na dobradiça, até que estejam devidamente apoiadas. Apoie corretamente as duas seções superiores para evitar movimento e remova os parafusos da dobradiça. Abaixe as duas seções superiores até o solo. Instale a placa de cobertura do mastro na parte inferior do mastro. Abaixe completamente o mastro e, em seguida, eleve o martelo. Instale a barra de apoio do martelo no suporte superior. Abaixe o martelo até que encoste na barra de suporte. Siga as instruções no manual do operador para instalar o posicionador de inclinação do mastro, se aplicável, e dobre ou remova a seção inferior do mastro. Algumas etapas necessárias são as seguintes. Afrouxe os parafusos para permitir o dobramento e, em seguida, remova os parafusos. Conecte um dispositivo de elevação adequado na seção inferior do mastro. A seção inferior do mastro pesa 39 kg. Dobre a seção inferior do mastro. Instale os parafusos nos furos com roscas em direção ao centro do mastro e aperte os parafusos. Se a máquina for muito larga para os regulamentos locais, após a preparação para o transporte, siga as instruções no manual do operador para dobrar o porta-mangueira. Algumas etapas necessárias são as seguintes. Conecte um dispositivo de elevação adequado ao porta-mangueira. Para obter a especificação de peso do porta-mangueira, consulte o manual do operador ou de manutenção.
Remova os parafusos superiores e afrouxe os parafusos inferiores, enquanto segura o suporte do porta-mangueira no lugar para evitar que ele abaixe rapidamente. Dobre o porta-mangueira até a posição e prenda com cintas. Quando chegar a um canteiro de obra, inspecione a área adjacente. Procure áreas sinalizadas, caixas de passagem, atividade recente de valeteamento e outras obstruções, condições ou situações que possam prejudicar a operação da máquina ou criar riscos de segurança. Verifique se há taludes e margens íngremes, obstáculos elevados, barrancos, valas e áreas que possam desmoronar. Remova objetos estranhos da área de trabalho. Mantenha a máquina afastada de redes elétricas aéreas e de outros obstáculos e perigos aéreos. Verifique se há espectadores ou outras pessoas na área. Mantenha todos os espectadores e outras pessoas afastados da máquina e da área de trabalho durante a operação. Antes de iniciar a operação, lembre-se de que pode haver redes de infraestrutura subterrânea. Colidir com uma rede elétrica pode causar eletrocução. Colidir com uma rede de gás pode causar uma explosão. Cortar um cabo de fibra óptica pode causar danos aos olhos pela luz de um laser. Entre em contato com o Serviço de Atendimento Unificado da sua área e com qualquer concessionária de rede de infraestrutura subterrânea não incluída no Serviço de Atendimento Unificado. Em áreas não atendidas pelo Serviço de Atendimento Unificado, contate as concessionárias de rede de infraestrutura subterrânea ou agências reguladoras para localizar e demarcar as instalações subterrâneas. Contate o gerente de obra local em caso de possível presença de redes privadas de infraestrutura subterrânea. Leia e siga integralmente o procedimento de partida no manual do operador. Ao ligar o motor, o operador deve estar sentado em frente aos controles da máquina, com o cinto de segurança afivelado. Se usar um controle remoto, segure o controle confortavelmente e não use luvas grossas ou folgadas. Antes de operar a máquina, o operador deve estar familiarizado com os locais e funções de controle. Antes de dirigir ou operar, examine a área em torno da máquina para ver se há pessoas ou obstáculos. Lembre-se, não opere em taludes, próximo de buracos, valetas, sulcos ou obstruções onde possa ocorrer capotamento. Mantenha-se na subida ao usar o controle remoto para operar ou mover a máquina. Nunca transporte passageiros na máquina. Perigo de queda de passageiro. Movimento do instalador de estaca pode esmagar. Mantenha-se afastado da máquina ao transportá-la. Opere a máquina a uma velocidade apropriada para o terreno. Evite as esteiras, paradas, partidas e curvas repentinas e mantenha o martelo baixo. Dobre o mastro e mantenha o peso equilibrado sobre as esteiras ao se deslocar em terreno irregular. Para sua segurança e dos demais, sempre siga o procedimento de desligamento. Para desligar a máquina, faça o seguinte: abaixe o martelo. Reduza a rotação do motor para marcha lenta baixa. Desligue o motor e remova a chave. Deixar de seguir o procedimento de desligamento pode resultar em riscos inesperados. Pode ocorrer acidente pessoal grave ou morte em caso de emaranhamento, esmagamento, corte ou outro contato perigoso. Em caso de emergência, pressione o botão de parada de emergência na máquina, o botão de parada do motor no controle remoto, ou desligue a chave de ignição para desligar o motor e o martelo. As funções devem parar em 3 segundos. Antes da operação, confirme que todos os espectadores e outras pessoas estejam afastados da máquina. O contato com a máquina pode resultar em acidente pessoal grave ou morte. Siga as instruções no manual do operador para a cravagem de estacas. Leia e siga integralmente cada etapa. Incline o mastro para a posição vertical. Verifique se a barra de apoio do martelo está instalada e apoiando o martelo. Um martelo em queda pode esmagar alguém. Reduza a rotação do motor para marcha lenta baixa. Desligue o motor e remova a chave. Conecte as guias inferior e superior.
siga o procedimento de partida conforme as instruções no manual do operador. Eleve ligeiramente o martelo para remover a barra de apoio e armazene a barra. Se equipado, engate a guia de posição inicial automática do mastro para ter um ponto de partida consistente. Posicione a máquina e o mastro. Se usar guia de carga traseira, deixe espaço suficiente da guia do mastro para desengatar a placa de guia inferior da estaca, depois que a estaca for cravada. Abaixe o martelo. Engate a função de prumo automático para fazer o ajuste fino da posição do mastro. Quando a luz verde acende, o mastro está dentro da faixa da tolerância do prumo. Acionar o prumo automático com o martelo elevado pode fazer o mastro balançar e resultar em um tempo de ciclo mais lento. Acione o GPS, se equipado. Se usar um dispositivo de elevação para posicionar a estaca, selecione o dispositivo correto para o tipo de estaca que estiver cravando. Conecte o dispositivo de elevação na estaca e no local apropriado na máquina. Inspecione o dispositivo de elevação ao longo do dia e repare o limpe conforme necessário. Siga as instruções do fabricante do dispositivo de elevação para realizar uma elevação segura. Não eleve a estaca sobre a cabeça ou acima do solo mais do que o necessário. Posicione a estaca antes de elevar de maneira que a parte superior aponte para longe das pessoas. Conecte o dispositivo de elevação acima do ponto médio da estaca, de modo que a estaca seja elevada na vertical para facilitar a instalação. O dispositivo de elevação pode ser passado por uma das alças da guia para ajudar a direcionar a estaca para a posição. Consulte o manual do operador para obter mais informações. Abaixe lentamente o martelo sobre a estaca. Acione a flutuação do martelo para manter a pressão do martelo contra a estaca. Acione o martelo com o botão liga-desliga. Se necessário, pare a cravagem, desative o martelo e remova o dispositivo de elevação antes que a estaca esteja totalmente cravada. Um receptor de laser opcional da Vermeer, com modo de medição ou um sistema GPS de terceiros compatível com um componente de elevação funcional, pode ser configurado para interromper a operação do martelo a uma altura predeterminada da estaca. Quando a estaca estiver totalmente cravada, pare a operação do martelo. Peça a uma segunda pessoa que ajude a remover o dispositivo de elevação, se ainda estiver conectado, e afaste-se da máquina. E leve o martelo o suficiente para afastá-lo da estaca. Se usar a guia de carga traseira, deslize o mastro até que a guia inferior se afaste da estaca. Mova a máquina para a próxima posição. Alguns modelos de instaladores de estaca Vermeer podem ser usados para extrair estacas. Consulte o manual do operador sobre os recursos específicos de sua máquina e veja as instruções para a extração de estacas. Siga integralmente cada etapa. Antes da operação, confirme que todos os espectadores e outras pessoas estejam afastados da máquina. O contato com o instalador de estaca pode resultar em acidente pessoal grave ou morte. Ajuste a altura do mastro e do martelo para que a base de extração e a barra de apoio do martelo possam ser instaladas. Instale a barra de apoio do martelo e abaixe lentamente o martelo sobre a barra. Reduza a aceleração do motor para a marcha lenta baixa. Desligue o motor e remova a chave. Instale a base de extração. A preparação da máquina varia dependendo do tamanho da abertura da caixa do martelo. Este vídeo mostra um procedimento. Consulte o manual do operador para ver o procedimento para a sua máquina. Para a caixa do martelo de abertura maior, remova a guia superior. Instale a placa e o suporte com pinos. Prenda os pinos com pinos de liberação rápida. Alguns modelos de instaladores de estaca Vermeer estão disponíveis com uma unidade de controle remoto opcional. Outros modelos operam com controle remoto ou apenas com controles integrados à máquina. Siga as instruções do manual do operador sobre o local de armazenamento do controle remoto, código de acesso, operação dos controles, carga e outras funções do controle remoto. O controle remoto deve ser ativado antes de operar.
Para ativar, pressione a tecla Liga, Desliga e insira o código quando solicitado. O farol intermitente deve ligar e a buzina soar 3 vezes após o controle remoto ser ativado. Para desativar, mantenha pressionada a tecla Liga, Desliga até que a tela fique em branco. Se o controle remoto for ativado e qualquer controle estiver fora do neutro, o motor dará partida, mas as funções da máquina não serão engatadas até que todos os controles sejam reiniciados em neutro. Em caso de emergência, pressione o botão vermelho de parada do motor para desligar o motor e parar o martelo. As funções devem parar em 3 segundos. O alcance normal de operação do controle remoto é de até 100 pés, 14 metros, da máquina. Verifique o alcance antes de operar. Não exceda o alcance de operação efetivo da máquina. As funções do controle remoto, incluindo a tecla de parada do motor do controle remoto, não funcionarão se o controle remoto estiver fora de alcance. Ao terminar, lembre-se de sempre desligar o motor e colocá-lo no compartimento de armazenamento. A Vermeer fornece cada instalador de estaca novo com um manual de manutenção que apresenta informações importantes que devem ser seguidas para prolongar a vida útil da máquina e otimizar o desempenho e a segurança. Se suspeitar que algo está errado com a máquina, interrompa o uso e procure seu revendedor autorizado Vermeer independente. Não coloque a sua segurança em risco ao continuar utilizando uma máquina que precisa de manutenção ou reparo. Quando mantido e usado corretamente, o instalador de estaca Vermeer proporciona um serviço confiável e produtivo. Entretanto, práticas de trabalho seguro durante a operação são uma parte importante da prevenção de acidentes. Faça a sua parte seguindo estes procedimentos para a sua segurança e a dos demais.